Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal do YouTube, dessa vez para uma aula de inequação do segundo grau, um assunto que normalmente os estudantes acabam carregando uma dificuldade desde a época lá do início do ensino médio, até porque não é apenas você saber resolver uma equação quadrática, né? O conceito vai muito além disso, é necessário que você saiba fazer o estudo do sinal para que você consiga encontrar a solução correta para a sua desigualdade. Equação é você buscar resolvê-la para solucionar. Inequação é você transformar aquela desigualdade a princípio numa função e a partir do momento em que você transforma numa função e encontra a raiz dessa função, você tem a oportunidade de estudar o sinal dessa função de acordo com o que está acontecendo na sua desigualdade para que você consiga encontrar a solução da sua inequação. Portanto, é necessário critério, tranquilidade e sabedoria para você conseguir desenvolver, e tudo isso você vai ver comigo nessa aula de hoje, tá? Vamos nessa então para inequação do segundo grau. Esse é o nosso grande tema dessa aula. Você vai sair daqui resolvendo qualquer tipo de inequação quadrática que aparecer pela sua frente, tá? Vamos lá, pessoal. Primeiro, quando a gente fala sobre inequação do segundo grau, a gente vai lembrar que numa inequação quadrática, nós temos relações de desigualdade que envolvem expressões matemáticas de segundo grau. Ou seja, se você está aqui agora comigo, é porque com certeza você assistiu às aulas anteriores de equação do segundo grau, você aprendeu não só o que é uma equação do segundo grau, como também como resolver uma equação do segundo grau. E a partir do momento em que você adquiriu todo esse conhecimento, você está preparado para mais um passo importante, que é desenvolver uma desigualdade que acaba associando expressões matemáticas do segundo grau, tá? Então, só dá para saber resolver uma uma inequação do segundo grau se você tiver o domínio da resolução de uma equação do segundo grau. Tudo bem? Continuando, vamos lá. Além disso, para resolver uma inequação do segundo grau, é necessário saber realizar o estudo do sinal da sua função quadrática. É isso mesmo, tá? O passo a passo que eu vou adotar, e é o passo a passo que os livros de matemática também costumam adotar, é o seguinte: você tem inicialmente uma inequação, você vai transformar essa inequação numa função, você vai calcular as raízes dessa função, vai fazer o estudo do sinal e, finalmente, você vai encontrar a solução da sua inequação. Então, esses são os passos que nós vamos adotar. Você tem uma inequação pela frente, essa inequação será transformada numa função, vamos calcular as raízes dessa função, depois faremos o estudo do sinal e assim encontraremos a solução. A princípio pode parecer um caminho longo, mas não é, pelo contrário, é muito tranquilo. Você vai ver que não é nada demais e você vai sair daqui com certeza dominando mais esse assunto, tá? E para finalizar essa esquematização, não se esqueça, né? Porque já que nós vamos fazer o estudo do sinal dessa inequação, é o sinal de desigualdade que vai determinar o que faremos para resolver as inequações. Ou seja, é o sinal da desigualdade que, no final das contas, vai proporcionar para a gente o encontro da solução correta daquela desigualdade envolvendo expressões matemáticas de segundo grau. Bora, por exemplo, o exemplo é a melhor maneira para você perceber como é tranquilo esse passo a passo. Quantas soluções inteiras não negativas possuem a inequação x² mais x menos 6 é menor ou igual a zero? Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, nós temos uma inequação e vamos transformá-la numa função. Então, eu vou considerar que x² mais x menos 6 é a mesma coisa que y, logo, passo a dizer que y é igual
ax² mais x menos 6. Beleza? O que eu fiz aqui? Transformei a minha inequação numa função quadrática. Detalhe importante. Se eu estou considerando essa primeira parte da minha inequação sendo igual a y, é porque, consequentemente, eu estou dizendo, então, que y tem que ser menor ou igual a zero. E essa parte aqui será importante para nós fazermos, posteriormente, o nosso estudo do sinal. Mas o que eu acabei de explicar para você foi o seguinte. Primeiro, você terá uma inequação. Nós vamos transformar essa inequação em uma função. Está transformada, certo? Qual é o nosso próximo passo? Calcular as raízes dessa função. Lembrando que isso é um conceito de função, e para você calcular a raiz de uma função, é só você zerar a outra variável, que nesse caso é o y. A gente zera o y para encontrar o x, e o x representa as raízes de uma função, beleza? Então agora a gente vai encontrar as raízes dessa função quadrática. De que maneira? A gente vai zerar o y. Logo, nós teremos x² mais x menos 6 é igual a zero. E a gente passa a ter uma equação quadrática, né? Como eu falei, equação quadrática, saber resolvê-la é fundamental para que você consiga também desenvolver a sua inequação do segundo grau. Beleza? Vou usar o deltinha, né? O clássico deltinha, a galera gosta bastante. Então, vou usar o delta. Ó. Delta é igual a b² menos 4ac. Aqui, ó, vai ficar delta é igual o nosso b. Vou identificar, não custa nada, né? O a vale 1. O b também vale 1. E o c vale menos 6. Beleza? Então, vamos lá. Delta é igual a b², então fica 1². Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 6. Delta é igual a 1² dá 1. Daqui para cá, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 6, menos com menos dá mais. Então, dá mais 24. 1 mais 24 dá 25. Então, a gente chega à conclusão que o delta é igual a 25. E agora vem o nosso próximo passo, né, que é encontrar de fato as raízes daquela função. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta. Tudo isso sobre 2a. X é igual a menos b. O b é 1, então fica menos 1, mais ou menos a raiz de delta. Delta é 25. Sobre 2 vezes a. O a vale 1. Continuando aqui na parte superior, eu tenho x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 25, que é igual a 5, sobre 2 vezes 1, que dá 2. Agora vamos para as nossas raízes. Vou fazer aqui, ó, x', que vai ficar menos 1 mais 5 divididos por 2. Nesse caso, menos 1 mais 5 dá 4. E 4 divididos por 2, x' é igual a 2. Está aqui já a nossa primeira raiz. Agora vamos para x duas linhas. X duas linhas vai ficar menos 1, menos 5 divididos por 2, ou seja, menos 6 divididos por 2, x duas linhas é igual a menos 3. Pronto. Chegamos num ponto fundamental, até porque, imagine só, isso caindo numa questão da sua prova, num vestibular, de repente uma prova discursiva, e muita gente não sabe mais conduzir para conseguir chegar à solução final. Professor, encontrei as raízes da função, deu 2 e deu menos 3. E agora o que eu vou fazer? Próximo passo, né? Próximo passo é o estudo do sinal, até para você entender o que a gente está buscando nessa nossa inequação do segundo grau. Então, vamos lá. Vamos encarar o nosso próximo passo. Fazer o
estudo do sinal dessa função. Detalhe, tá? Nesse estudo do sinal, lembra lá o que está escrito aqui, ó? Eu quero que a nossa função, né, que o y, que é a mesma coisa que f de x, né, lembra disso? Notação de função. Então, eu quero que o nosso y, que a nossa função, seja menor ou igual a zero. Beleza? Daqui a pouco eu vou voltar nesse pedacinho para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Mas se nós estamos fazendo o estudo do sinal, é porque nós vamos inicialmente, ó, traçar um eixo x, que é o eixo horizontal. E se nós estamos trabalhando com uma inequação quadrática, com uma função quadrática, é porque nós temos que lembrar que numa função do segundo grau, nós temos uma parábola, né, caracterizando aquele gráfico, beleza? Nesse caso, vale lembrar que quando o coeficiente A é positivo, a parábola tem a concavidade para cima. E quando A é negativo, a parábola tem a concavidade para baixo. E o que está acontecendo aqui, nesse caso, é que o nosso coeficiente A é 1, ou seja, ele é positivo. Então, nós teremos a nossa parábola com a concavidade voltada para cima. Beleza. Tá, então, a nossa parábola representada, tá? E aí você vai perceber que essa parábola, quando eu desenhei, eu estou cortando o eixo x em 2 pontos distintos. Por quê, professor? Por causa do deltinha, né? Lembra lá? Quando o deltinha é positivo, nesse caso o nosso delta deu 25, quando o deltinha é positivo, significa dizer que a parábola corta o eixo x em 2 pontos distintos, justamente as raízes da nossa função. As raízes são 2 e menos 3, e aí você vai colocá-las sempre em ordem crescente, da esquerda para a direita, da menor para a maior. Então aqui eu vou colocar o menos 3, e aqui eu vou colocar o 2. Professor, mas eu sempre tive essa dúvida se a bolinha aberta ou se a bolinha fechada. Moleza. Será a bolinha fechada quando o teu sinal de desigualdade tiver o igual, que é o caso, né, que está acontecendo aqui. É menor ou igual, ou seja, bolinha fechada. Se o igual não aparecer na sua desigualdade, seria a bolinha aberta. Tudo bem? E a gente está caminhando praticamente para o finalzinho já da resolução da nossa inequação, porque falta a gente perceber como é que funciona esse estudo do sinal para poder finalizar essa nossa análise, tá? E o que eu costumo falar para os meus alunos é algo muito tranquilo de compreender. Você vai sempre buscar essa sistemática aqui, ó. Perceber que entre as raízes, que é o menos 3 e o 2, nós temos esse pedacinho aqui, ó, da função, e esse pedacinho está abaixo do eixo horizontal. E tudo aquilo que está abaixo do eixo horizontal em relação a uma função é algo de valor negativo, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, vai originar um valor negativo para a nossa função. Enquanto tudo aquilo que aparece acima do eixo, diferente dessa região que a gente já destacou, a nossa função fica positiva, que é esse caso aqui, ó, esse trecho, e esse caso aqui, que é esse outro trecho. Beleza? Logo, o que a gente já consegue entender naquela função, naquele estudo do sinal, como está sendo apresentado? Bem, valores maiores, quer dizer, vamos lá, vamos com calma. Valores menores, eu disse valores menores que menos 3. Se o nosso x na nossa inequação for um valor menor do que menos 3, se o nosso x for menor do que menos 3, a nossa função será positiva, beleza? É o que está aparecendo aqui para a gente, ó. Para valores menores do que menos 3, a nossa função ela é positiva. Além disso, para valores maiores do que 2, a nossa função também é positiva. É o que está acontecendo ali para a gente.
beleza? Agora, existem valores que vão fazer com que a nossa função seja exatamente igual às raízes que a gente encontrou, né? O que nós fizemos aqui? A gente zerou o y para saber o valor de x. Ou seja, quando x for igual a menos 3, ou quando x for exatamente igual a 2, o nosso y fica zero, certo? A função fica nula, nem positiva e nem negativa, beleza? Agora, para valores entre o menos 3 e o 2, que é esse pedacinho aqui que a gente tinha destacado, aí a nossa função vai ficar negativa, beleza? Ou seja, para valores de x maior que menos 3, ou até mesmo menor que 2, a nossa função ela passa a ser negativa, tá bom? Então, ó, vou até colocar assim, ó. Eu estou fazendo essa análise separada, não costumo fazer não, tá? Mas estou fazendo aqui separada para você entender. Então, ó, se o x estiver compreendido entre menos 3 e 2, a nossa função, com toda certeza, será negativa. Tranquilo? Essa é a nossa análise, né? É o estudo do sinal completo daquela nossa inequação. Só que a gente não está buscando todo esse estudo completo. Pelo contrário, a gente está buscando o que realmente nos interessa para a nossa análise. E o que nos interessa para a nossa análise? Eu quero que a nossa função seja menor ou igual a zero, certo? Menor ou igual a zero. Beleza. Professor, e aí, como é que a gente faz? É só olhar para as anotações. Para a função ser menor que zero, é porque tem que estar compreendido nesse intervalo aqui, né? O valor de x. Para ela ser igual a zero, ocorre exatamente nas raízes. Ou seja, valores possíveis para x para satisfazer a nossa relação de igualdade, o x pode ser igual a menos 3, o x pode ser igual a 2, ou até mesmo estar compreendido nesse intervalo. Mas, em hipótese alguma, ele pode ser maior que 2 ou menor que menos 3. Senão, a nossa função acaba sendo positiva, conforme o comentário que eu fiz, tá? Então, nesse caso, se eu quero exatamente essa parte do meio, que é quando a nossa função é negativa, ou quando ela é igual a zero, justamente nas raízes, então as raízes também vão fazer parte da nossa solução, a gente acaba descrevendo o conjunto solução da seguinte maneira. X pertence aos reais tal que o menos 3 tem que ser um valor menor ou igual ao x, que ao mesmo tempo tem que ser menor ou igual ao 2. Beleza? Logo, qualquer desses valores que estão compreendidos nesse intervalo, ou que seja o próprio menos 3 ou o próprio 2, vão conseguir satisfazer aquela nossa relação de igualdade e fazer com que a nossa função seja menor ou igual a zero, tá? Em relação às soluções que a gente está buscando, queremos que elas sejam soluções inteiras, não negativas. Bem, a princípio, pensando nesse intervalo exclusivamente, entre menos 3 e 2, sendo soluções inteiras, nós teríamos o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2, certo? Só que eu quero soluções inteiras
não negativas. O que significa não negativas? Significa que o zero vai fazer parte da nossa solução. Se eu quero não negativo, é porque não pode ser negativo. Então, números inteiros positivos também vão fazer parte da nossa solução. Ou seja, não negativas, então o menos 3 não pode, o menos 2 não pode e o menos 1 não pode. 0, 1 e 2 são soluções inteiras não negativas. Ou seja, são quantas soluções inteiras não negativas? 1, 2, 3. Então, resposta são 3 soluções inteiras não negativas. Beleza? Agora, não para não, tá? Vem comigo só para você entender a sistemática desse processo, para você compreender como é que é simples, tá? Todo esse estudo do sinal, como eu fiz, para você conseguir compreender o porquê que isso acaba acontecendo. Vamos com calma? Olha só. Não desliga, não. Preste atenção. Lembra que eu tinha falado para você que quando x é maior que 2, ou quando x é menor que menos 3, a nossa função fica positiva? Vamos fazer um teste? Vou escolher aleatoriamente aqui um valor que seja maior que 2. Exemplo, vamos supor o nosso x sendo igual a 3. Para x igual a 3, nós teríamos 3 ao quadrado mais 3 menos 6. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 3 dá 12. E 12 menos 6 dá 6. 6 realmente é um valor positivo. Ou seja, quando x é um valor maior que 2, a nossa função naquela inequação, né, acaba se tornando um valor positivo. Beleza? E se o x for menor que menos 3, exemplo, se x for igual a menos 4, o que aconteceria? Teríamos menos 4 ao quadrado, somado a menos 4, menos 6. Bem, menos 4 ao quadrado dá 16. 16 somado a menos 4 dá 12. E 12 menos 6 também dá 6. Então, teríamos também um valor positivo para a nossa função. Agora, qualquer valor de x entre menos 3 e 2 vai fazer com que a nossa função seja negativa. Quer ver só? Olha só que legal. Vamos supor o nosso x sendo igual a 1. Se x for igual a 1, nós teríamos 1 ao quadrado mais 1 menos 6. 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 é 2. E 2 menos 6 dá menos 4. Olha lá. A nossa função teria um valor negativo se o x estivesse entre menos 3 e 2. Inclusive, se o x fosse menos 3 ou se o x fosse igual a 2, a nossa função não seria negativa, mas ela seria igual a zero. E nós queremos exatamente isso, né? Que ela seja menor ou igual a zero. Ou seja, que ela seja negativa ou igual a zero em si. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado para entender como é que funciona todo o mecanismo de uma inequação quadrática. Não tem mistério. Primeiro passo, vai pegar a tua inequação e transformar numa função. Segundo passo, vai fazer o cálculo das raízes da sua função, vai encontrar os valores de x zerando o y. Terceiro passo, vai fazer o estudo do sinal para a sua função, entendendo o que quer dizer o seu sinal de desigualdade. Nesse caso, para valores menores ou iguais a zero, é porque eu quero que a função seja negativa ou zero, tudo bem? E para fechar, saber representar o seu conjunto solução para que você consiga acertar inteiramente a sua questão. Beleza? Espero que você tenha gostado. Fique aí para o próximo vídeo, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Um abraço, até a próxima.